No meio desse terremoto na OTAN, o governo Trump completa um ano, com sensação de 4. A gente lembra agora as principais mudanças que ele produziu. Vamos falar primeiro das internas. A gente começa pelo cerco aos imigrantes, que praticamente zerou a entrada de ilegais pela fronteira com o México. No total, mais de 620 mil foram deportados até dezembro do ano passado. Mais de 20 mil agentes do ICE, o Serviço de Imigração, os agentes da imigração, estão nas ruas dos Estados Unidos. A ação da polícia, vamos lembrar, gerou especial revolta dias atrás, depois da morte de uma cidadã americana a tiros na cidade de Minneapolis. Depois vamos falar do cerco a imigrantes, das demissões em massa no funcionalismo federal agora. A ocupação da máquina federal por seguidores fiéis do presidente é um desmonte mesmo. Trump também cortou, e vamos passar para o próximo item, repasses e abriu investigações contra algumas das maiores universidades do país. E isso já está resultando em desgaste para essas universidades até no exterior. Vamos para outro ponto interno importante, que é a questão ambiental. A política de Trump prioriza totalmente a expansão dos combustíveis fósseis e enfraqueceu duramente normas e agências de proteção do meio ambiente e os planos que o governo americano tinha antes de transição energética. Agora a gente vai falar de alguns fatores que impactaram o mundo mesmo, começando, é claro, pelo tarifaço, sobretaxas que transformaram o comércio global. O que começou como um aumento nas tarifas para 185 países foi evoluindo com o passar do ano e países foram negociando de tudo um pouco com os Estados Unidos para conseguir reduções ou condições especiais. Um outro ponto que a gente está vendo, inclusive, hoje no relato do Pontual e nesse noticiário de hoje, é o abandono de aliados tradicionais, como os países que integram a OTAN, parceiros europeus, e talvez o início dessa deterioração tenha ficado claro logo em fevereiro, do ano passado, quando Trump recebeu Zelensky na Casa Branca. Zelensky saiu humilhado desse encontro e de lá para cá tudo o que a gente viu foi uma relação preferencial de Trump com Vladimir Putin, o presidente russo, que invadiu a Ucrânia em 2022. A gente passa por um outro ponto das relações internacionais, que é a ambição expansionista de Donald Trump, cada vez mais clara. Começou com ameaças de anexação contra o Canadá e de intervenção no México. Depois veio a captura de Maduro na Venezuela, que abriu este ano, o noticiário desse ano. E agora, o alvo da vez, a gente está vendo nesta edição do jornal, é a Groenlândia. Por fim, é importante a gente destacar também a implosão de mecanismos de governança global, com a saída dos Estados Unidos de dezenas de organizações e tratados internacionais, além desses frequentes ataques à ONU, agora essa proposta do chamado Conselho da Paz. E para marcar esse primeiro ano do segundo mandato, Trump convocou a imprensa, na verdade ele se apresentou no salão de imprensa da Casa Branca, fez um grande discurso, como se fosse um discurso de campanha, e depois respondeu a perguntas dos jornalistas. O Jorge Pontual está de volta para nos contar como é que foi esse evento. Pontual. Renata, ao subir ao pódio que costuma ser usado pela sua porta-voz, Karoline Leavitt, Trump estava exultante, cheio de orgulho pelas conquistas. O presidente falou por 1 hora e 45 minutos. Antes do pronunciamento começar, a Casa Branca distribuiu aos jornalistas um documento de 31 páginas, listando 365 realizações da administração Trump em 365 dias. Boa parte do discurso de balanço de governo foi usado para criticar imigrantes. O presidente exibiu fotos de supostos criminosos presos pelo Serviço de Imigração e Alfândega, o ICE, e culpou o ex-presidente Joe Biden pelos números. Ao citar o assassinato da americana Renee Good em Minneapolis há 2 semanas, Trump disse, pela primeira vez, que os agentes do ICE às vezes cometem erros. O discurso inflado seguiu falando dos méritos econômicos. Segundo Trump, foi um ano excelente para o mercado. Ele disse que o tarifaço não só reduziu o déficit comercial, como não provocou alta na inflação, ao contrário do que os economistas previam. Quando questionado pela repórter Raquel Krahenbuhl, ele respondeu, somos um país mais rico do que já fomos por causa das tarifas e somos também o mais seguro. No cenário internacional, Trump comemorou os acordos que, segundo ele, terminaram guerras em 8 países. A Groenlândia foi um entre muitos assuntos comentados. Perguntaram até onde pode ir para adquirir o território da Dinamarca. Vocês vão ver, ele respondeu. Outra repórter questionou se Trump estaria disposto a romper com a OTAN.
o presidente desconversou e disse que vão encontrar uma solução que deixe a OTAN e os Estados Unidos felizes. Sobre a Venezuela, atacada pelos Estados Unidos no início do mês, Trump disse que está amando o país e que o governo interino, formado por aliados do ditador Nicolás Maduro, está trabalhando muito bem com os Estados Unidos. Renata. Pontual, muito obrigada. Bom descanso para você.